E aí, tudo bem? Eu sou a Ana e esse é o Puxa uma Cadeira e Bora Conversar. Tudo bom com vocês? Esse é mais um episódio da nossa jornada em áudio e aqui a gente vai falar de tudo de uma forma leve e descontraída, como sempre. E hoje o assunto é o Tesouro Direto, que é um dos investimentos que as pessoas mais perguntam coisa pra gente, que todo mundo tem curiosidade. Então vamos falar sobre eles agora. A ideia é, claro, fazer esse bate-papo com você, mas para me ajudar nessa viajada, eu conto com ele que vocês já conhecem. Ele é um dos responsáveis pela criação desse podcast e cofundador da Duo. Gustavo Dias. E aí, Gu, tudo certo? Oi, Ana. Oi, gente. Agora sim, um assunto para render, hein? Boa. Devidamente apresentados, bora conversar. O assunto de hoje é o Tesouro Direto. Esse investimento que muita gente comenta sobre, a gente vê muitas dúvidas, porque parece simples, mas tem suas particularidades. E claro, a gente vai começar falando sobre como ele surgiu, a origem, porque vocês já sabem que a gente adora uma história, né, Gu? Quem já conhece, está ouvindo a gente há bastante tempo, sabe que a gente é bem curioso e adora matar essas vontades de entender essas origens, as coisas mais a fundo. Tesouro Nacional não poderia ficar de fora, né? Então vamos lá. Ele, na verdade, ele é um programa que foi desenvolvido em parceria com a B3 para poder vender os títulos para as pessoas físicas. E é legal que é 100% online. Então, o pessoal deve ouvir falar bastante, quem não está familiarizado, Tesouro Nacional é o dinheiro que o Brasil usa para os projetos, para o desenvolvimento, para pagar as dívidas. Então tem ali um recurso financeiro e para a gente poder acessar esse recurso e fazer render e até ter mais liquidez financeira, fizeram essa parceria. E ela foi lançada, para mim, super recente, né, em 2002. Tudo que é para frente de 2000, eu acho que foi ano passado. Então, para mim é logo ali. E a ideia realmente foi democratizar o acesso aos investimentos, né? O que antes era uma coisa mais exclusiva para empresas e tudo mais. Tanto que o aporte inicial, né, o valor para você comprar um título mais baratinho, está na casa dos R$30. Então, de fato, é uma ação para democratizar, né, Ana? Exato. E é interessante isso, né? Porque antes não se tinha acesso a coisas como o Tesouro Nacional, não era um investimento que todo mundo podia fazer. Então, a partir do programa do Tesouro Direto, ficou fácil, ficou simples, ficou na mão de todo mundo. Tanto que, hoje, o total de pessoas que investem no Tesouro Direto, na verdade, a pesquisa foi até o fim de 2020, né, e chegou a mais de 1.400.000 pessoas. Então foi um crescimento de 20% em relação ao fim de 2019. Ficou cada vez mais acessível, está se popularizando cada vez mais, e isso é ótimo, tanto para o país que está lá, né, o povo está emprestando dinheiro para ele, quanto para as pessoas que têm uma opção segura para investir. Mas a gente já vai falar sobre isso mais para frente. E um dado que eu achei curioso também é que 32% só dos investidores no Tesouro são mulheres. Então, a gente já tinha falado em episódios recentes, né, sobre mulheres em investimentos, mulheres na economia, e até no Tesouro a gente vê essa estatística, como tem mais homens investidores, e espero que isso continue mudando, que continue crescendo, que mais mulheres vão atrás, vão investir, entrar nesse mercado também. E uma coisa que a gente vai falar melhor também mais para frente são dos tipos de título, mas a gente já pode falar aqui nas estatísticas que o preferido da galera é o Tesouro Selic, das pessoas que investem no Tesouro, então daqueles 1.400.000 pessoas brasileiros, 46% é no Tesouro Selic. Daí o segundo preferido é o indexado à inflação, o Tesouro IPCA, e o terceiro é o pré-fixado, né, que só 20% investem nele. Então, tem aí uma distribuição, né, onde o Selic, não tem jeito, é o mais famoso, é o mais procurado, e vamos falar o porquê, né, Gu? Isso já começa a clarear também um pouco no bate-papo, porque como
ele é um investimento acessível, com o crescimento dos assuntos financeiros, muita gente fala sobre ele, até pelas vantagens que também a gente vai comentar, mas é importante já começar falando que tem tipos diferentes, tem que se preocupar, e aí então vamos, acho que, começar a falar sobre eles, né? Bora lá! E acho que é importante a gente começar a falar sobre o vencimento, né? Explicar pra galera o que é isso. Sim, porque quando você abre lá a página do Tesouro ou da corretora para você investir, você já vai ver lá o nomezinho de cada um deles com um número na frente que indica justamente isso. Então, um ano, 2024, 2027, 2045 e por aí vai. E isso indica quando aquele título, na verdade, vai vencer. Mas isso não significa que o dinheiro tem que ficar travado até lá. O Tesouro ele tem liquidez diária. Então é só para você entender quando que vence o Tesouro, porque quando vencer ele é debitado direto e vai para tua conta automaticamente. Então é quando acaba aquele título. Por isso que também você, se você já está investindo, já está acostumado a colocar o dinheiro no Tesouro, você vê vez ou outra surgindo novo, vez ou outra aquele que você investiu antes não aparece mais, porque sempre vai aparecendo os novos para o investidor colocar o dinheiro. Boa. E uma coisa que é importante a gente falar também é que as rentabilidades e os preços dos títulos que estão lá indicados no site, se você entrar no site oficial do Tesouro, tem tudo detalhadinho, eles não são fixos. A rentabilidade, ela só é garantida para quem mantém o dinheiro lá até o vencimento. Então, se você, vende seu título antes, resgata seu dinheiro antes, então o título ele vai ser vendido de acordo com o preço do mercado, que ele vai flutuar de acordo com as oscilações da Selic, com as perspectivas futuras para a taxa básica de juros, vai oscilar diariamente. Então, dependendo de quando você vender, pode ser que você esteja vendendo na baixa e aí você perca um pouco de dinheiro. Então, rentabilidade que está indicada lá só vai ser daquele jeito, só está garantida se você manter até o final e não resgatar antes, por mais que, como o Gu falou, você tenha ali liquidez diária. Então, pedir para resgatar hoje, amanhã, se for dia útil, tá na minha conta, né, Gu? Sim, isso até vale a pena reforçar, por mais que a gente já tenha falado isso várias vezes nas redes e tudo mais, que por mais que eles sejam investimentos de renda fixa, isso não significa que eles não oscilem, né? E tem também uma diferença importante aí na hora que você vai investir, o que é pré-fixado e o que é pós-fixado. Então, já emendando uma informação que é o que até você vai encontrar escrito no próprio site do Tesouro, né? Você vai lá ver Tesouro pré-fixado, então tem 3 opções de pré-fixado, tem 2 de Selic e 5 de IPCA. Então, o que é pré-fixado, você vai ver que a rentabilidade tem um número lá, 8%, 9%. Então, você está contratando previamente, sabendo quanto vai render. Então, isso que a Ana falou já está valendo. Então, você contratou querendo 8% ao ano, se você ficar até o final do período do vencimento, é o que você vai ter. Os outros 2, eles são pós-fixado. Então, você vai ter a rentabilidade oscilando e você vai ter a tua rentabilidade na hora de resgatar de acordo com o mercado. Então, às vezes, quando a gente investe em renda fixa, a gente acha que tem essa regra por conta do nome, né? E aí o nome faz uma confusão danada. É renda fixa, então eu sei que vai render sempre aquele valor pro resto da minha vida e não vai mudar. Não, na verdade, pode sim oscilar, pode sim variar. Por isso que é importante saber o tipo de investimento que você está fazendo de acordo com aquele teu objetivo. Então, só lembrando aí, para a gente retomar para a parte do Tesouro, são 10 títulos que você vai ver lá na lista, 3 pré, 2 Selic e 5 IPCA. Por isso que quando você vê o vídeo a galera falando, investe no Tesouro. Calma, qual Tesouro? Mesma coisa quando você vai investir. Beleza, vou fazer o investimento no Tesouro, já entendi. Qual é o meu objetivo? E aí qual você vai escolher, porque tem títulos diferentes. Exato. E uma coisa que é legal a gente falar também é que, por mais que sim, ele tenha essas oscilações, como qualquer outro investimento, o Tesouro é considerado o investimento mais seguro que tem, porque você está investindo diretamente no governo. Então, a chance do governo quebrar, do Tesouro Nacional quebrar e não ter dinheiro para te pagar é muito baixa. Então, é considerado um investimento, assim, de baixíssimo risco. Todos os 3 títulos. Porque as pessoas muitas vezes confundem, né? Risco não é oscilar. Risco é a possibilidade de você perder dinheiro, de não ser pago, de levar um calote. Então, no caso do Tesouro,
não tem como isso acontecer, assim, muito, muito, muito difícil. Então, é um investimento mega seguro e por isso também atrai tanta gente, né, Gu? Sim, só nessa linha de segurança também vale reforçar duas coisas, dois pontos que, já que você puxou, eu também lembrei aqui, que nem a gente não anotou no nosso script, hein? O Tesouro, ele não tem a garantia do FGC, porque não precisa, né? O pessoal também que começa a investir, começa a estudar um pouquinho e ver essas garantias, né? Então o FGC é um fundo garantidor de crédito, para quando quebra o banco, ele retorna um valor, a gente também já comentou aqui algumas vezes, mas só retomando para você, caso você também esteja ouvindo a gente pela primeira vez. Então ele não tem porque não precisa, é tão seguro que não precisa da FGC, porque é segurança nacional. Uhum. E também outro ponto que é importante, ainda mais que ano que vem tem eleições, não tem nada a ver com o político em si, né? Porque é projeto nacional, então pode ter o político bom, ruim lá na frente, o presidente bom, ruim lá na frente, que a gente gosta, que a gente não gosta, que faz cagada, que faz coisa certa. O tesouro que você está investindo, ele continua sendo seguro porque é uma instituição, né? Uma unidade país, então continua sendo muito forte. Exato, então... E acho que só para finalizar nessa parte de segurança, para o pessoal mais velho que tem medo dos confiscos da vida, vale o que a gente falou para a própria poupança, nos episódios para trás aí, vale a pena você ouvir também, ficou muito legal, que não tem esse risco. De novo, a economia do Brasil está muito mais forte do que naquela época do Collor, e qualquer tipo de movimentação precisaria passar, né, por uma burocracia chata, mas necessária. Então a gente saberia antes, e aí dá tempo de tirar o dinheiro. Fora que, de novo, né, a gente falou logo no comecinho lá, parte de capital mesmo, de pessoa física no Tesouro Nacional é tão pequena que para dar calote numa porcentagem dessa aí, acho que a gente vai estar preocupado em comprar água. Fora que, lembrando que muita gente também fica com medo de, mas eu investi pela corretora, e aí a corretora foi vendida, a corretora acabou, fecharam, o que acontece? Meu Deus! Quando você investe no Tesouro, você está investindo no Tesouro. Então, fica registrado lá o seu CPF, quanto dinheiro você tem. Então, se você fizer conta em outra corretora, se você entrar lá no site do Tesouro, vai estar registrado o seu dinheiro, você consegue sacar, você consegue receber sem problema nenhum. Ele é totalmente desvinculado, como outros investimentos também, né, Gu? Não à toa você recebe uns e-mails chatos do próprio Tesouro te avisando que você comprou, então é super tranquilo. Essa parte aí realmente pode ficar despreocupado. É legal só falar porque é diferente da poupança, né? A poupança, se quebrar o banco, você se lascou. Agora, Tesouro não, gente. É um investimento completamente separado, independente do lugar por onde você investir. Por isso que a poupança precisa da FGC, né? Porque o dinheiro se mistura com o dinheiro do banco. Então é isso que é importante quando a gente pensa em segurança, já que a gente está nessa pauta aí legal, você precisa entender para onde vai o dinheiro. Então, por exemplo, no banco, se você emprestou o dinheiro pro banco, o dinheiro vai se misturar no banco. Então precisa de uma proteção, porque uma vez misturado, como saber de quem é quem? Então precisa de proteção. Quando não é no banco, por exemplo, fundo de investimento, que tem um fundo, tem um próprio CNPJ, nem precisa. Quando é no governo, nem precisa, porque não está misturado com as instituições. Então fica mais tranquilo, por isso que não precisa do FGC, tá? Então, sempre quando você for fazer o investimento, quando for lembrar desses detalhes, para quem eu estou emprestando, qual é a minha segurança, é legal se associar essas coisinhas aí que você vai entendendo a necessidade ou não de segurança para investir, tá? Boa! Vamos começar a falar sobre os títulos, então? E vamos começar, obviamente, com o Selic, que eu já contei para vocês que é o mais procurado, que é o mais famoso e que todo mundo pergunta sobre. Bom, Tesouro Selic, ele tem nome e sobrenome, né? O Tesouro Direto Selic, LFT, que significa Letra Financeira do Tesouro. Então, quando você ouvir falar por aí, procurar, sempre você vai ver ou Selic ou LFT na indicação. Então, pode associar uma coisa na outra, tá? Como eu falei antes, o Tesouro Selic é um tipo pós-fixado, então a tua rentabilidade não é garantida igual a do pré-fixado, que você contrata um valor e já sabe exatamente o que vai acontecer. Esse daqui, ele é fixada a Selic. Então, conforme a Selic vai oscilando, ele vai pagando o que a Selic está pagando. Então, é por isso que ela é pós-fixada. O que ela rolar depois é o que você vai saber. Claro que se a Selic não mudar, a gente consegue ter essa previsibilidade, né?
E aí lá, quando você for investir, pensando na data de hoje, que a gente está gravando dia 14/5, tem o 2024, e a gente vai falar um pouquinho do 2027 só para falar um pouquinho sobre as rentabilidades. Lá no próprio site do Tesouro. E aí quando a gente fala no próprio site do Tesouro, você pode ir lá no Google, Tesouro Direto, eu não sei se é .gov ou .com.br, então se jogar Tesouro Direto, você vai ver lá uma das primeiras opções, como o próprio site deles mesmo, tem bastante coisa, é muito legal o site, bem tranquilo de mexer, nada estranho. E aí na seção de taxas, você vai ver que o 2027, ele rende a Selic, então é a taxa base, mais uma taxinha que hoje está 0,3397%. E o aporte mínimo é 1% do título inteiro. Né? Então você vai ver sempre duas colunas, o aporte mínimo e o valor do título inteiro. Sempre você precisa saber dessa diferença. Tá? O aporte mínimo ele é 1% do título inteiro, que hoje está R$ 106,38. Então é importante saber essa diferença, o preço, né, na hora que você vai investir. Então R$ 106 super acessível, super tranquilo. E ele é um título novo, ele apareceu recente. Então ele não tem 12 meses para a gente falar, como a gente gosta de normalmente passar para vocês, a rentabilidade dos últimos 12 meses. O que a gente pegou pelo site do Status Invest, que é outro site muito legal também de acompanhar, tanto de renda fixa quanto de renda variável. Então, de fevereiro para cá, em 3 meses ele rendeu 0,58%. Então, é uma rentabilidade legal, devagarzinho, pequenininha, porque é a taxa da Selic. Então, está indo super bem, super dentro do que a gente está esperando para ele mesmo. Boa. E acho que uma das coisas que a gente pode falar sobre o Tesouro Selic e que vai servir de dica para muita gente é que ele é um dos que menos oscila, porque como ele é atrelado à taxa Selic, que é definida pelo Copom naquela reunião a cada 45 dias, então ele é mais constante. A Selic não oscila tanto assim, não é uma oscilação diária, não é uma variação diária. Então, por oscilar pouco, a chance da gente perder dinheiro com ele é bem pequena. Por mais que, né, no ano passado, em 2020, com a crise provocada pelo coronavírus, o mercado ficou uma bagunça, tudo oscilou, todo mundo ficou morrendo de medo, e a gente viu pela primeira vez o Tesouro Selic render negativo, foi notícia em tudo quanto é lugar, todo mundo chocado, comentando sobre, meu Deus, Tesouro Selic rendeu negativo. Então, assim, acontece, pode acontecer, mas não é sempre, ele é um dos que menos oscila e com certeza mais seguro para quem não quer, né, passar perrengue aí com o dinheiro. Então, justamente por isso, ele é muito usado para reserva de emergência, para objetivos de curtíssimo prazo, de curto prazo, porque é aquele investimento seguro, que pouco oscila, que tem liquidez diária. Lembra no episódio da poupança, quando a gente falou, gente, tem opção melhor, então por que manter a poupança? Pois é, o Tesouro Selic é uma dessas opções melhores para isso. Boa. E normalmente quando você começa investindo no Selic, como tem uma diferença muito pequena entre o valor de compra e o valor de venda, normalmente você compra ele um pouquinho mais caro. E aí logo depois você vai ver ele dando uma osciladinha para baixo mesmo, e depois ele volta a crescer de forma constante. Então também tem alguns detalhezinhos aí que ao longo do tempo você vai percebendo, mas ele realmente a característica dele é para ser constante. Quando a gente fala de oscilação, né, ele vai rendendo diariamente, diferente da poupança que precisa fazer o aniversário, mas ele não é aquele cara que vai cair e depois subir, né? É como se fosse uma retinha subindo. Exato. Vamos falar do pré-fixado agora, que o nome já diz muito sobre ele, né? Na verdade, já diz tudo. O nome já entrega, né? Não tem como se perguntar o que será que acontece nesse título? Como será que ele se comporta? Pois é, não tem suspense. Então, o tesouro pré-fixado, ele também pode ser encontrado pela sigla LTN, que significa Letra do Tesouro Nacional. Normalmente o pessoal utilizava mais essas siglas antigamente, então depois que foi popularizando, foram mudando a forma de se relacionar com ele e tal, e chamá-lo, mas às vezes aparece lá na própria corretora a sigla, então vale a pena só para ficar esperto. E esse sim, como o nome já diz, é pré-fixado, então já tem uma rentabilidade ali mostrando para você, porque você combina antes. Combinar é um termo muito forte, porque parece que você tem o poder de mudar. Não, eu quero um pouquinho mais. Não, na verdade não. Na verdade você simplesmente sabe que está ali já, e até o final daquele vencimento é o quanto eles vão te pagar.
E aí a gente pegou aqui também para exemplificar e mostrar como que está rolando aí os investimentos. O pré-fixado está rendendo, a gente pegou o 2026 e lá no site do Tesouro ele está indicado como 8,77% e o aporte mínimo é de 33,87%, tá? E nos últimos 12 meses, aí sim, pegando de fato 12 meses para a gente poder comparar, está rendendo 0,63%. Então aqui a gente consegue ver que o Selic estava 0,58 de 3 meses para cá, né, de fevereiro até hoje, e o pré-fixado 0,63. Então, o pré-fixado ele tem uma característica diferente, porque ele é pré-fixado, tem essa rentabilidade, né, combinada, mas ele oscila mais. Então, tem algumas características um pouco diferentes, e uma que eu acho que até vale a pena comentar, é que você pode encontrar um pré-fixado com os juros semestrais. O que quer dizer isso? Que a cada semestre, né, a cada 6 meses, ele antecipa o lucro para você. Então, por isso que às vezes a gente encontra uma rentabilidade um pouquinho menor, porque ele já está antecipando esse processo para você. Então, se você, né, tá optando por um título mais longo, por exemplo, e não quer esperar até o vencimento para poder ter alguma rentabilidade, para poder ter algum retorno com isso, ele te dá essa opção através desse título com juros semestrais. E a própria característica dele já pode ser um ponto positivo, né? Porque você já sabe quanto que vai render, diferentemente dos outros títulos, que são atrelados a índices. Então, tá lá combinado. Se é 8%, é 8%. Se é 9%, é 9%. É 10%, 10%. Você já sabe, você já consegue ter com exatidão. E por ele oscilar, também a gente consegue aproveitar dessas oscilações para melhorar a rentabilidade. Então, se você tem o hábito de acompanhar o mercado, se você consegue, tem esse tempo, tem essa disponibilidade, você vê, os títulos eles estão na baixa, os preços estão mais baratos, você vai e você compra. E aí, quando os preços estiverem na alta, quando tiver tudo mais caro, você vai e você vende, e com isso você ganha em rentabilidade. Um sistema muito parecido do que as pessoas fazem com ações, com renda variável. Então, é o mesmo esquema. Você compra na baixa, vende na alta, e aí você ganha no lucro. Então, é possível sim você trabalhar dessa forma e não só colocar um dinheiro lá e esperar até o vencimento. Então, ele te dá essas possibilidades. Mas, justamente por isso, ele é usado para médio e longo prazo, né? Porque o ideal é que você deixe até o vencimento se você não for ficar acompanhando. Se você for colocar a reserva de emergência lá e aí precisar tirar e por um acaso tiver na baixa, você se lascou. Então, sim, ele tem o seu propósito definido e para quem sabe trabalhar com ele, pode ser uma possibilidade bem bacana. Uma desvantagem que a gente pode também colocar é o momento da economia, no sentido de, se ele está pagando 8% e a Selic na média aí pagando 2,5%, quase chegando em 3% nos últimos 12 meses, parece uma baita vantagem. Mas se tem projeção de alta na Selic, os que travam mais começam a ser desinteressantes, né? Porque se eu estou abrindo mão de liquidez para ter mais rentabilidade, essa diferença tem que ser boa. E se a Selic está com projeção, se você vê o relatório Focus, para 2022, 2023, chegar ali na casa dos 6, não começa a ser tão interessante travar o dinheiro. Por isso que hoje, no momento atual, os pré-fixados, tanto Selic quanto CDB, LCI, enfim, qualquer investimento que você vê que vai travar o teu dinheiro, começa a ficar meio ameaçado justamente por conta desse detalhe. Como você combinou antes, tudo bem, você consegue fazer o ágio deságio, bombar um pouco a rentabilidade, mas saber como que vai funcionar a economia também é importante para você poder fazer uma escolha mais assertiva, né? Então, ao mesmo tempo é um ponto positivo, mas pode ser um ponto negativo, né? Porque você já sabe quanto que você vai ganhar, você tem essa certeza, você tem essa garantia, mas se a economia melhorar e de repente surgir opção melhor, você se lascou. É que assim, se o Focus tivesse uma projeção de manter ou até mesmo de queda de Selic, aí beleza, aí os pré-fixados altos são interessantes, né? Porque se você tá ganhando na Selic 2 o cara vai te pagar 8, né, com um risco baixo de deixando o dinheiro lá tranquilão, é uma vantagem interessante. Agora, por conta do momento é ao contrário, aí a treta muda. Então, daí a importância de ficar ligado no mercado, de ficar ligado no que está acontecendo na economia, de acompanhar notícias, porque se você não tem esse conhecimento,
ou se você nem sabe o que está acontecendo no país, se você nem sabe o que os especialistas estão falando, se você não sabe dessas projeções, aí fazer uma escolha pode ser um pouco mais complicado, né? Ou você escuta um podcast maneiro como esse, ou contrata um consultor para te dar umas dicas. Tava demorando muito, mas em nossa defesa também faz tempo que não tem jabá, né? Então, Gu, por favor, faça as honras. Contrate a Du, tem um especialista ao seu lado, compre nosso e-book, essas coisas todas aí. É isso aí. Bora pro terceiro título, então, que é o IPCA, e esse também já diz muito, como o Selic também já diz muito, né? Todos eles são bem autoexplicativos, e esse daqui também tem algumas particularidades, né, Gu? Bom, Tesouro IPCA+, ele também tem um código misterioso que as pessoas usam de vez em quando, que é o NTNB, ou NTN, uma letra BOF. E aí significa Nota do Tesouro Nacional, Série B ou Série F. Aqui, como o último episódio foi futebol, eu vou emendar aqui esse frescor do assunto. Não tem absolutamente nada a ver com a qualidade do título, tá? NTNB ou NTNF, na verdade, se refere ao tipo. Então, o que antes o NTNB-F se falava dos pré-fixados, o NTNB está falando mais desse IPCA pós aqui. Também tem alguns que se referem aos juros semestrais, enfim, é mais ao tipo e não à qualidade dele em si, beleza? Eles também são pós-fixado, ou seja, a rentabilidade que você vai ter vai ser na época que você vender, então não tem como fugir, você não vai conseguir fazer uma previsão, porque as coisas podem mudar um pouquinho, por mais que ele seja atrelado à inflação. Então vai ser inflação, IPCA, mais alguma coisa. Então, você sabendo quanto está a inflação, soma-se a taxa e você sabe quanto que você vai ter de rentabilidade no bolso, tá? A gente pegou aqui um exemplo lá também do próprio site do Tesouro Direto. Você pode consultar isso entrando na corretora, no site, tudo bonitinho. E você vai encontrar lá o IPCA mais 2045. É um dos que está indo super bem em rentabilidade. E lá está indicando no site IPCA, a inflação, mais 4,17. E o aporte mínimo nele está em R$ 39,81. A gente também pegou a rentabilidade dos últimos 12 meses para poder fazer um comparativo, e nos últimos 12 meses ele bateu a bagatela de 17,77%. Lembrando que o Selic de fevereiro para cá, 0,58%, o pré-fixado 0,63% nos últimos 12, e o IPCA então 17%. Você vê como os tipos também trazem rentabilidade diferente. E aí a gente pode trazer um conceito basicão do risco-retorno. Quanto maior o risco, maior o retorno. Então, se esse cara está pagando 17%, a oscilação dele, você pode ter certeza que também é mais aguda, ele é mais volátil, né? Exato. E até porque a inflação tá ali num momento de alta. Quem acompanhou de novo as notícias no ano passado, viu galera se descabelar ali com a inflação, a Selic subiu inclusive por conta disso, e a gente já explicou que uma coisa tem a ver com a outra no nosso episódio sobre funcionamento da economia. E acho que uma parte importante, né, do Tesouro IPCA é falar que, justamente por ele render a inflação mais uma taxinha, a gente tem como garantia que vamos ter uma rentabilidade real. O que é isso, a rentabilidade real? Também já falamos sobre isso em episódios anteriores, mas é a rentabilidade sem a inflação. Porque quando o nosso dinheiro rende abaixo da inflação, ele não está rendendo de verdade, ele está só sendo corrigido. A gente está corrigindo o nosso poder de compra. Então, o ideal é que qualquer investimento renda mais do que a inflação, porque aí significa que ele vai estar rendendo de verdade, que eu vou comprar as mesmas coisas que eu compraria hoje com aquele dinheiro e ainda vou ter mais um pouco, né? Então, com o Tesouro IPCA, a gente tem essa garantia, porque a gente sabe que ele sempre vai render mais que a inflação. E por ele oscilar, a gente pode usar a mesma estratégia que a gente falou no pré-fixado, né, de tirar proveito desse ágio e deságio. Então, comprar na baixa, vender na alta, ficar atento nas oscilações de preços, ficar atento nas notícias, né, para saber quais são as tendências do mercado. Então,
Então, o IPCA está com tendência de subir, então a gente sabe que esse título vai valorizar, que vai começar a render mais. O IPCA não vai mais subir, está caindo, Selic está alta, conseguimos controlar a inflação. E aí, o que vai acontecer? Vai começar a render menos. Então, também ter noção do que está acontecendo no mercado e usar essas estratégias para tirar vantagem disso. Boa! Uma coisa que eu acho legal complementar, tanto para o Tesouro Pré quanto para o Tesouro IPCA, a gente falou aqui de várias regras, de vários possíveis cenários, de se preocupar, etc. e tal. E um dos caminhos que eu gosto bastante para simplificar essa vida do investidor são os fundos de investimento, que é outro tipo de investimento e que o gestor se preocupa com isso. Então, tem fundo de investimento que é fundo atrelado a pré-fixado. Então, o gestor que pega o dinheiro da galera que está investindo e vê quando que é melhor, faz esse ágio e deságio e compra, e a gente ganha em rentabilidade. Então, em vez de você comprar o título puro, vamos dizer assim, você investe no fundo e o gestor que se preocupa quando é a melhor época, quando não é a melhor época. Claro que você tem que saber escolher um gestor bom, um fundo bom. Mesma coisa para a inflação. Putz, eu ouvi o podcast, os caras falaram de ágio e deságio, tem que ficar atento quando compra, quando vende. Mas tem que deixar o dinheiro lá. Às vezes um caminho para você começar também é um fundo de inflação. Tem vários fundos legais de investimento. De novo, precisa saber escolher o fundo, precisa saber escolher o gestor, precisa saber o histórico todo, precisa fazer uma avaliação. Inclusive, a gente já fez alguns vídeos falando sobre fundo de investimento, um vídeo bem legal no YouTube, inclusive. Mas facilita a vida, né? Já que a gente falou de bastante característica, às vezes, se você achou tudo muito complexo, é um caminho paralelo. Por mais que também, obviamente, faz sentido ter os caras puros na carteira, porque você ganha sem ter um intermediário, né? Foi uma ótima dica. E só para complementar, porque a gente não tinha falado, o Tesouro IPCA+, ele também tem a possibilidade de títulos com juros semestrais. Então, não só o pré-fixado, mas o IPCA também existe essa possibilidade. E aí, claro, por ele estar te antecipando os juros, te antecipando essa rentabilidade, ele vai render um pouquinho menos, óbvio, porque, como até o Gu gosta de falar, não tem almoço grátis, né? Isso daí todo mundo fala, né? Clássica referência. Eu dou os créditos para as pessoas, entendeu? Eu sou uma pessoa muito justa. Você introduziu essa frase aqui no nosso podcast para mim e tal, então te dou os créditos. Muito obrigado. E vamos falar então sobre outras coisas, sobre o investimento no tesouro, só para a gente encerrar. Como a gente já contou, né? Inclusive demos um spoiler antes. É muito fácil para investir, você investe pelo próprio site ou por qualquer corretora de investimentos, sem precisar pagar taxa, sem 1000 processos, não tem burocracia, é realmente muito tranquilo e muito acessível. Mas na hora de você investir tem que prestar atenção, porque algumas pessoas até confundem, né, Gu? Sim, depende se você vai investir pelo site do Tesouro ou pela tua corretora de preferência. Tem um detalhe curioso, né? Quando a gente fala, eu vou investir, principalmente a gente tem a cabeça de arredondar números, né? E toques, às vezes, você vai falar, vou investir R$1.000, R$500, R$100 nos tesouros. Só que eles são muito similares a ações. Eles pedem fração, né? Ele pede múltiplo daquela cota lá. Então, você vai na coluna, você vê o título inteiro, então é uma fatia, uma porcentagem daquele título. Então, se a gente pensar no Tesouro Selic, a menor fatia dele é 106,38, então você tem que comprar múltiplo desse cara. Então, exemplo, imagina que você vai querer investir R$1.000 no Tesouro Selic. Quando você for colocar lá R$1.000 na corretora, ele já vai mudar automaticamente para o valor mais próximo, normalmente um pouco para baixo. Então, ou vai aparecer para você 957,42, ou se corrigir para cima, vai ser 1.063,80 centavos. Então, vai ter essa quantidade e logo abaixo vai ter ali a quantidade. Então, você vai ter o valor em reais e embaixo a quantidade. 957,42, né, que é a fatia mais próxima de R$1.000, só que para baixo, ela significa 0,09 do título inteiro. Então, quando você vê esse númerozinho, é isso, que você não consegue comprar o valor que você quiser. Tem que ser múltiplo
né? Tem que ser uma porcentagem do título inteiro. Essa é a forma de você investir no Tesouro Selic, que a gente mencionou lá em cima os valores, e nos outros é exatamente a mesma coisa, tá? Então, você vai ver lá, você vai ficar tentando colocar o valor cheio que você quer, e você não vai conseguir, ele vai corrigir automaticamente por conta dessa regrinha aí, tá? Boa. E uma coisa que também é importante a gente comentar e que muita gente esquece, é como qualquer outro investimento. Então, tem imposto de renda, tá? O Tesouro, ele funciona com a tabela regressiva, então o mínimo ali de 15%. E tem IOF também, que só zera depois de 30 dias. Então, investiu hoje, sacou amanhã, você vai pagar imposto de renda e vai pagar IOF em cima disso. E também, dependendo do valor que você tem investido, você vai pagar a taxa de custódia, tá? De 0,25% ao ano. Recentemente, ela foi zerada pela B3 para investimentos de até R$10 mil no Tesouro Selic. Mas, mais de R$10 mil, paga a taxa. Não tem jeito. Então, é uma taxa mínima? Uma taxa mínima, mas você tem que contar que isso vai sair daquela sua rentabilidade e que no final você vai ter que pagar também. Aí, lembra quando eu falei de fundos de investimento? Pois é, os fundos de investimento, eles não têm custódia. Ele tem imposto de renda e tem taxa de administração. Só que tem alguns fundos, em algumas corretoras, que eles zeram essa taxa de administração para os investimentos de fundos atrelado à Selic, por exemplo. Então, você vai ver lá, quando você vê, por exemplo, o fundo com nome simples, a regra dos fundos de investimentos, dando spoiler sobre fundos de investimento, que 95% dele é em título público. Então, quando você vê lá, sei lá, o nome do fundo é Gustavo Maravilhoso Tesouro Selic. Quer dizer que eu estou investindo em Tesouro Selic. Se eu não tiver taxa de administração, às vezes pode ser até mais vantajoso do que investir no próprio Tesouro Selic, que tem essa taxa de custódia. E aí, só para lembrar, né, a taxa de custódia é a taxa por você tê-la. Então, ela está sobre a sua custódia, sobre o seu domínio. Então, já que você tem, a B3 cobra essa taxinha de você, independente. Tá? Exato. E para quem ficou na dúvida, esse fundo que o Gu acabou de falar, você encontra na corretora Modestia. Só pesquisar no Google, você acha. Sei que você vai falar nas melhores bancas perto de você. Então... Mas vale a pena. A Orama tem um fundo desse. Tem vários corretores legais que tem alguns fundos que zeram a taxa de... A própria XP tem um Trend Day simples, que zera a taxa de administração, então às vezes até mais interessante. Claro que se você investir menos que 10 mil no Selic, vai ficar meio elas por elas. Mas também aí vale a pena ponderar, porque são características diferentes, né? Um você está investindo em um fundo, tem um gestor, outro você está investindo no título puro. Então, são naturezas diferentes, são comportamentos diferentes, e às vezes o gestor pode mudar a estratégia, mudar a ideia, claro que precisa avisar, mas não é que um anula o outro, às vezes você pode até complementar, inclusive. Exato. Então, tem bastante coisa aí para considerar, mas o fato é, nunca mais agora você vai ver alguém falando, investe lá no Tesouro, e você vai entrar no site e ficar, tá, mas qual Tesouro? Porque aqui eu tô vendo 10. Agora você já sabe as diferenças entre eles, você já sabe quando usar cada um deles, e claro, se tiver mais dúvidas, manda pra gente que a gente vai adorar responder. Claro, manda esse episódio também para aquele seu amigo que gosta de investimento, que estava pensando em começar a investir, que queria sair da poupança, né? Porque a gente sabe que todo mundo fica com dúvida ali, por onde eu começo, como é que faz, tem muita informação. Então, ajuda aí a galera, ajuda a espalhar essa informação, que todo mundo com certeza vai ficar bem agradecido. Continue mandando também ideias do que vocês querem ver por aqui, que a gente já fez vários episódios que foram a indicação de vocês e a galera curte bastante. Então, se vocês falarem, quero ouvir isso, a gente com certeza vai correr para fazer um episódio para atender vocês. E, claro, obrigada, Gu, por esse episódio e com certeza eu vejo vocês na próxima. Obrigado, Ana. Obrigado você que ficou ouvindo a gente até aqui e até breve.